Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aula de hoje nossa, Direito Administrativo 2, Bens Públicos, tá? É a aula nossa de número, só confirmar aqui, número 8. Então, vamos dar sequência ao conteúdo. Bens Públicos, hoje aula única, né? A gente deve dividir essa aula em 3 módulos, né? E vai ser o momento que a gente vai falar sobre os bens públicos. Então, primeiramente, cabe aqui a gente falar de bem público e domínio público, tá? Domínio público, o que seria domínio público? Domínio público em sentido estrito nada mais é que o conjunto de bens móveis e imóveis, né, corpóreos e incorpóreos pertencentes ao Estado. Então, domínio público em sentido estrito é o conjunto de bens móveis e imóveis, corpóreos ou incorpóreos, pertencentes ao Estado. Então, domínio público é a somatória dos bens públicos, do patrimônio atribuído pelo ordenamento jurídico às pessoas componentes da organização estatal. O que difere, né, do bem público, tá? Tem alguns bens públicos do Estado que são regidos por normas de direito privado. Então, para a gente conceituar bem público, né, a gente precisa ir lá no artigo 98 do Código Civil, né, que afirma que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, são bens públicos, né, aqueles de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, certo? Então, todos os outros bens que não forem esses são particulares, seja qualquer pessoa que eles pertencerem. No entanto, entre os administrativistas, né, tem toda uma discussão, né, são 3 correntes que abrangem, né, o que seriam os bens públicos. Então vamos lá, a primeira corrente é a corrente exclusivista. Corrente exclusivista é a que adota o conceito do artigo 98 do Código Civil, né? São bens públicos aquele patrimônio, né, de pessoas jurídicas de direito público. O precursor dessa corrente, né, José dos Santos Carvalho Filho, né, são aqueles de qualquer natureza, qualquer título que pertencem a pessoas jurídicas de direito público, sejam elas quaisquer entes, sejam da administração descentralizada, como as autarquias, né, nestas incluindo as fundações de direito público e as associações públicas. Essa corrente é a mais aceita hoje para fins de concurso público. Então anotem aí que essa corrente é a mais aceita hoje para fins de concurso público. Beleza? A crítica que é feita a essa corrente, né, é porque ela não é capaz de explicar o porquê, né, da impenhorabilidade dos bens afetados à prestação de serviços públicos unanimemente, né, admitida entre os autores como um corolário do princípio da continuidade do serviço público. Então, a crítica, né, a essa corrente, né, é porque ela não é capaz de explicar o porquê, né, da impenhorabilidade dos bens afetados à prestação dos serviços públicos, que é unanimemente aceita entre os autores como um corolário do princípio da continuidade do serviço público. Segunda corrente, corrente inclusivista, né, cujos defensores principais são Eli Lopes Meireles e Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Para eles, são bens públicos todos aqueles que pertencem à administração pública direta e indireta. Então, são todos aqueles que pertencem à administração pública direta e indireta. Qual que é a crítica que é feita a essa corrente? Não torna clara a diferença do regime jurídico entre os bens afetados à prestação dos serviços públicos pertencente ao domínio de pessoas estatais de direito público e ao das pessoas privadas prestadoras de serviços públicos, ou seja, coloca todo mundo no mesmo bolo, e aqueles ainda destinados à simples exploração das atividades econômicas, tá? Como
são aqueles que fazem parte do patrimônio das empresas públicas, sociedade de economia mista, entre outros. Então essa é a corrente inclusivista. Temos também a terceira corrente, corrente mista, precursor Celso Antônio Bandeira de Mello, que entende que são bens públicos, né, todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, bem como os que estejam afetados à prestação de um serviço público, né? Seria até então a corrente, né, mais correta, né, porque abrange, né, as outras duas. No entanto, né, não é a aceita atualmente para fins de concurso público, que adota a corrente exclusivista, que é a que está disposta no artigo 98 do Código Civil. O Código Civil, né, ele traz um livro dos bens, lá o livro 2 do capítulo 3, né, dedicado à normativa dos bens públicos, né, que abrange os artigos 98 a 103. Então, o que o código leva em conta seria a qualidade técnica, né, dos dispositivos, o que é muito criticado pelos administrativistas. Então, não havendo outra, mesmo assim, como não há outra normatização, né, no nosso ordenamento, né, os concursos acabam, né, utilizando a letra da lei prevista nesses artigos. Então tem que conhecer, né, esses artigos. Então é o que a gente passa a fazer agora, né? Conceito de bens públicos está lá no artigo 98. São bens públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros, como a gente já falou, são particulares. Artigo seguinte, 99, traz o que? A classificação dos bens públicos. Eles são classificados quanto à forma de utilização, dividindo-os em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, certo? Quais seriam os bens públicos de uso comum do povo? Os rios, os mares, as estradas, as ruas e as praças. Então tá lá no inciso 1 do 99, os rios, os mares, as estradas, as ruas e as praças, bens de uso comum do povo. E os de uso especial? Seriam aqueles, os edifícios, né, ou terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento das administrações federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os das suas autarquias. Os bens de uso especial seriam os edifícios e os terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento das administrações, né, dos entes federativos. E os dominicais? Os dominicais seriam aqueles que constituem, né, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. E aí tem um parágrafo único que cabe ainda ler, né? Não dispondo lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Logo em seguida, no artigo 100, nós temos a definição da inalienabilidade dos bens de uso comum e os de uso especial. Então, tá lá o dispositivo, ele traz os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar, certo? Então, a norma, ela permite concluir que os bens de uso comum do povo e de uso especial não podem ser alienados, exceto, né, se houver alguma alteração da sua qualificação, né, na forma que a lei determinar. E os
Isso porque essa qualificação é o quê? Seria a conversão desses bens de uso comum e de uso especial, né, em bens dominicais por meio da desafetação, certo? E se ocorrer a desafetação, permite-se a alienação. Já o artigo 101, ele traz o que? A permissão da alienação dos bens dominicais. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Artigo 102 traz a imprescritibilidade dos bens públicos, né? Na esteira dos artigos 183 e 191, parágrafo único da Constituição Federal, os bens públicos são imprescritíveis, isso é, insuscetíveis a uso capião, beleza? Que é bem tranquilo, né? Artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Por fim, o artigo 103, né, ele fala sobre o uso comum dos bens públicos, né? É bem polêmico o conteúdo desse artigo, mas o que ele fala? Ele admite o uso gratuito ou remunerado dos bens públicos, né? O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Beleza? O primeiro momento sobre bens públicos é isso. A gente agora passa a falar sobre domínio público. O que seria domínio público? Em sentido amplo, gente, domínio público, né, ele é o poder de senhorio que o Estado exerce sobre os bens públicos, bem como a capacidade de regulação estatal sobre os bens de patrimônio privado. Então, domínio público, né, em sentido amplo, né, seria o quê? O poder de senhorio que o Estado exerce sobre os bens públicos, bem como a capacidade de regulamentar, né, os bens de patrimônio privado, certo? Beleza? Já em sentido estrito, a expressão domínio público, né, compreende o conjunto de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos pertencente ao Estado, né? Então seria aquele conjunto de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos pertencentes ao Estado. Nessa última acepção, portanto, domínio público é o mesmo que patrimônio público, beleza? Eli Lopes Meirelles, né, para ele, o domínio público, lato sensu, é composto por diversos subdomínios. O primeiro domínio seria o domínio terrestre, né? São todas as terras pertencentes aos estados, terras devolutas, plataforma continental, terras tradicionalmente ocupadas por índios, terrenos de marinha, terrenos acrescidos, ilhas dos rios públicos, oceânicas, alvéolos abandonados, além das vias e logradouros públicos, né? As áreas ocupadas com as fortificações e edifícios públicos, né? Quanto às terras devolutas, né, são bens públicos dominicais cuja origem remonta, né, às capitanias hereditárias, né, do século XVI, que dá-se o nome devoluta, né, pelos donatários, né, à coroa portuguesa, né? Então a gente teria que voltar lá a história, né, para poder falar sobre as terras devolutas, certo? Atualmente são bens públicos estaduais, com exceção daquelas, né, indispensáveis, né, às fronteiras. Então, as terras devolutas, né, que são aquelas que tiveram origem lá nas capitanias hereditárias, né, hoje elas são consideradas bens públicos atuais, exceto aquelas, né, de fronteiras, né, que tiveram construção de fortificações, construções militares, né, em vias federais, beleza? São indisponíveis, né, as terras devolutas, aquelas arrecadadas pelo Estado, em ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Isso é o domínio terrestre. Então também teríamos o que? O domínio hídrico, né, que é composto pelas águas públicas internas, cuja disciplina atualmente é estabelecida pelo Código de Águas, né, e a Lei da Política Nacional do Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá? Que lá no seu artigo 1º traz que a água é um bem de domínio público, né? A água é um recurso natural limitado,
dotar de valor econômico. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano, né, e a dessedentação de animais. Fala também que a gestão dos recursos hídricos deve ser sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, né? E ainda fala que a gestão desses recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Nós teríamos ainda mais quatro, não, mais, vimos dois mais 6 subdomínios, tá? Que são defendidos pelo autor Eli Lopes Meirelles. Vimos o domínio terrestre, vimos o domínio hídrico, teríamos o domínio mineral, né? Que compreende os recursos minerais do território nacional. Hoje é disciplinado pelo Código de Minas, né? Que abrange as jazidas de petróleo, minérios nucleares, né? Que hoje são monopólios da União. Teríamos também o domínio florestal, que determina a competência concorrente da União, Estados e DF para preservar as florestas, a fauna, né, e a flora, bem como teríamos também o Código Florestal para poder disciplinar, né, acerca do domínio florestal, que abrange, fala que são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, né? E ainda o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, que fala que pertence ao patrimônio nacional, né? Passíveis de exploração dentro dos limites legais a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense, a zona costeira. Isso, domínio florestal. Quinto domínio seria o domínio da fauna, né? Também de competência comum entre União, Estados, DF e municípios, né? E aí temos como lei que disciplina o Código de Caça, né? Temos também o Código de Pesca, né? Também que disciplina o domínio da fauna. Teríamos o domínio especial, né? Cuja disciplina está lá abrangida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7565 de 86, né? Exercendo, que trazem competência exclusiva, né, para o Brasil, né, no tocante ao espaço aéreo acima do seu território, mar territorial, cabendo ao Ministério da Aeronáutica, né, a orientação, coordenação, controle, fiscalização da navegação aérea, do tráfego aéreo, né, e de toda a infraestrutura aeronáutica e marítima, né, nesse caso. Transporte aéreo de passageiros é serviço público de titularidade da União, prestado sob o regime de concessão, está lá no artigo 180 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Teríamos ainda os últimos 3 domínios: domínio do patrimônio histórico, né? Compreende o dever estatal de disciplinar e proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. Teríamos o domínio do patrimônio genético, lá abrangido pelo artigo 225, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, que determina que o poder público preserve a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, além ainda da incumbência de fiscalizar a pesquisa e a manipulação de material genético. E por fim, o domínio ambiental, que compreende, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, enquanto direito de todos e bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, né, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Beleza? Agora a gente continua no próximo bloco da aula.